Olá pessoal de casa, meu amigo é o Bicho, está no ar. Vamos começar um programa hoje falando sobre meio ambiente, sobre reciclagem, que para algumas pessoas parece que não tem muita relação com bichos, já que o programa é Meu Amigo é o Bicho, mas tem relação sim. Vivemos todos do mesmo planeta, todos do mesmo ambiente, todos estamos preocupados em viver bem e por mais tempo, e obviamente com qualidade. E se isso começa em casa ou no trabalho, já é uma grande coisa. Vai se refletir na comunidade, no seu bairro, na cidade. É um efeito em cascata, dominó. Cada um faz um pouquinho, quando vê, vira um montão. Então a gente vai vir aqui em Voti hoje, conversar com o pessoal da 3BL, que é uma empresa que trabalha com gestão ambiental. A gente vai conversar um pouquinho com a Andrea e depois com a Fernanda, que vão explicar para vocês e passar algumas dicas e orientações. O que você em casa, de repente, pode fazer, ou você na sua empresa. O que pode ser feito, aquele pouquinho que vai virar um monte. Como que a gente pode fazer? Tudo bom, Andrea? Tudo bem, boa tarde. Como é que funciona a empresa de vocês? Ou qual é o objetivo do trabalho, dessa questão de gestão ambiental, né? Qual é a técnica que vocês batem mais? Bom, a gente tem a gente presta uma série de serviços na área ambiental, né? Na área de gestão ambiental, que podem ser feitos como parte de estudos maiores, quando você tem um novo empreendimento que vai ser instalado, ou para empresas que já estão funcionando e que precisam melhorar os seus parâmetros, né? Ou até atendimento legal. Muita coisa hoje em dia é em virtude da legislação que obriga com que se atendam a alguns parâmetros. Então a nossa empresa trabalha com isso, ajudando a empresa a atender esses requisitos legais e a melhorar a sua... Orientando e ensinando, né? Ensinando, isso aí. Basicamente, se fosse trabalhar com algumas orientações para uma empresa, como é que seria descartado o lixo dessa empresa ou os entulhos, como é que funciona isso daí? Hoje em dia, o Brasil tem uma série de legislações ambientais que obrigam, né? A gente sempre fala muito do lixo de casa, o lixo doméstico, de como é que a gente deve descartar, para onde tem que ser enviado, mas isso hoje em dia ele já foi ampliado. Então as indústrias, as empresas, o comércio, todo mundo tem obrigações legais para com esse resíduo, né? Nada pode ser descartado de forma irresponsável. Que é o que mais acontece. Que é o que mais acontece. E a gente sabe que por mais que os órgãos ambientais trabalhem para tentar fiscalizar, não vão conseguir atender 100%. Então tem muito da nossa responsabilidade, do nosso querer fazer a coisa correta. Eu vou falar um pouquinho sobre os resíduos de obra. Depois a Fernanda fala um pouquinho sobre os resíduos das indústrias, do comércio, né? Eu acho que essa parte de resíduo de obras ela é menos falada, ela é menos conhecida. Hoje em dia a gente faz a obra no máximo um papentulho na frente de casa, leva isso. E também não sabe nem direito para onde vai, né? Não sabe para onde vai. A pessoa, não, eu tenho papentulho ali, tá tudo certo, não preciso me preocupar, fiz a minha parte. Não também é um entulho que vai misturado, né? Que vai misturado. Então, por legislação, a gente teria que fazer o que se chama de planos de gerenciamento de resíduo da construção civil. Que isso implica em que o resíduo na obra ele já sofra uma triagem, ele já seja separado para que ele possa ser destinado, cada resíduo da forma correta. Quando a gente fala de resíduo da construção civil, a gente tem uma resolução, que é o que rege, e são 4 classes. A gente tem a caliça, esse entulho mesmo mais comum, né? Tijolo, cerâmica, pedra e tal, que é um resíduo que ele é muito bom para fazer aterro. Então isso pode ser reaproveitado, né? Então normalmente essas empresas de papentulho, quando legalizadas, né, elas têm para onde destinar isso corretamente. Isso é muito reaproveitado, a taxa de reaproveitamento é muito boa. Então é um resíduo que ele não, ele é inerte, como a gente chama, então ele não contamina o solo, assim, não tem características que possam alterar e criar algum problema maior. Então é um resíduo que se aproveita muito. Aí a gente tem também o resíduo classe B, que a gente chama, que é o plástico, papel, que é esse resíduo mais comum de embalagem. Isso vai para reciclagem, então... E tudo é embalado hoje, né? Tudo embalado, papelão, plástico, vidro, metal, né, tudo isso. Então isso também existe na obra, né?
e isso pode ser encaminhado para as associações. Então, o proprietário ele só precisa se preocupar em procurar uma associação que esteja ok, às vezes tem no próprio município, né, que pode receber isso, e tu ainda já está ajudando alguém que faz o seu sustento dessa questão do lixo, né? E aí depois tu tem os dois resíduos mais complicados que a gente chama, que é o resíduo perigoso, que é o resto de tinta, o solvente. Esse é um resíduo que muitas vezes a gente está passando na rua e vê na frente da casa para coleta comum. E aquilo fica de um lado para o outro, né? Fica pipocando, não pode, né? Isso contamina o solo. Isso para quem, por exemplo, tem um abastecimento de água subterrânea é um perigo, né? A gente tem que ter um certo cuidado, não, todo cuidado com isso. Então não é um resíduo que pode ser descartado de qualquer maneira, e hoje em dia muito né? Então a gente tem hoje em dia o que se chama de logística reversa, e a logística reversa obriga o vendedor ou o fornecedor com que ele recolha essa lata. Então as pessoas têm que começar quando comprarem, guarda a notinha, né? E depois vai lá devolver. O nosso papel aqui é esse, é justamente informar, estamos fazendo isso. Informar, justamente. Então assim, a gente tem que começar, tem que separar, né? Esse material perigoso, uma estopa suja de graxa, tudo isso é material contaminante que não pode ir para o lixo comum, tem que ir para um aterro de resíduo perigoso, né? Então tem que separar. E tem um outro resíduo que é o mais complicado, que é o resíduo que não existe uma tecnologia para reciclar. Seria o quarto. Não existe tecnologia que recicle, mas ele também não é perigoso. Então esse é meio um limbo, assim, que a gente não sabe muito bem, né? Às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas ele deve ser separado também e encaminhado para o aterro sanitário. Que seria o que? O isopor? Não, o isopor ele até tem como reciclar. Às vezes tu não consegue quem recicla. Ele é reciclável, mas tu não consegue empresas que reciclem. Então, como é que eu vou te dar um exemplo? Por exemplo, uma espuma não contaminada. Sim. Tu não consegue reciclar, mas ela não é um perigoso. Então ela vai para o aterro. Se ela tiver algum indício de contaminação, ela tem que ir para o perigoso. Então esse é o mais chatinho de classificar na obra. Sim, né? Não pode misturar daí, ó. Não pode misturar, tem que separar. Então o importante é que no momento da obra, né, quem constrói, as empreiteiras, mesmo se for uma obra menor, o pedreiro, claro que numa construtora, uma obra maior, a tendência é que as coisas sejam mais organizadas, né? Mas para o proprietário que tem consciência e quer fazer alguma coisa, vamos pedir para o pessoal, bombona de plástico, separa o lixo direitinho, né? E depois encaminha. Hoje em dia existem empresas que coletam mais de um tipo de resíduo. Então é mais fácil, tu não precisa ligar para 1, 2, 3, 4, 5 empresas, né? Tu consegue, com 1 ou 2 bons fornecedores, encaminhar isso e evitar que isso vá parar, porque se pega, o carroceiro recolhe, ou uma empresa que não é licenciada, pode largar no terreno seguinte, e aí tu só tá... Que é o que mais acontece. Que não tá se livrando problema, só. Eu tô me livrando do problema, não. Continua tendo um problema, tu só não sabe. Isso mais tarde vai entupir o teu pluvial, tu vai ter alagamento, né? Tu vai ter uma contaminação de solo. Então, são coisas que talvez a gente não sinta o efeito a curto prazo, mas a médio e longo prazo isso pode causar muito problema. As consequências a gente vai colher. Vamos colher, com certeza. Eu acho que é importante também, tu como arquiteta também, né? Ter esse conhecimento, talvez é uma dica aí para os arquitetos se informarem, né? Claro. E de repente os mestres de obras e engenheiros, né? E passar isso para a equipe, né? Tudo é treinamento e sensibilização, né? Quando as pessoas começarem a se dar conta de como isso pode impactar de uma forma negativa para a gente, né? O não fazer, e como o fazer é positivo, né? Até bacana, né? O cara está aprendendo na obra, ele não deixa de estar sendo instruído no treinamento. Então é muito legal, assim. Então, ele pode levar isso para casa. Para casa, né? As coisas vão, o efeito dominó, como tu falaste, né? Então acho que é por aí. A gente tem que começar a se dar conta que não é só direitos, né? A gente também tem deveres. Estamos fazendo a nossa parte, mostrando aqui no programa, né? Graças à participação de vocês também hoje aqui. Então agora a gente vai conversar com a Fernanda, que vai fazer justamente esse link. Obrigado, André. Vai fazer justamente esse link, né? A questão das empresas, né, ou das obras, né, e daí vamos para as casas. É isso, Fernanda? É para as empresas, na verdade, porque assim como tem o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, hoje existe uma legislação que rege o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos de todos os tipos de empresa. Então a gente sabe que todas as empresas têm algum tipo de resíduo que elas geram, e às vezes elas acham que esse resíduo não tem importância ou que não é perigoso, mas a gente nota
com todos os trabalhos que a gente já fez, que, por exemplo, as pessoas não se dão conta que numa oficina mecânica, que é um pequeno empreendimento, gera muito resíduo e gera resíduo perigoso. Então, essa legislação... Constantemente, né? Exatamente. E essa legislação, ela vem, então, exigir com que seja feito esse plano. E, querendo ou não, quando se é feito o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para as empresas, os próprios proprietários, eles começam a se dar conta de todos os resíduos que eles estão gerando e começam a ver que, às vezes, por exemplo, papel, papelão, plástico, que são resíduos que têm valor agregado, que tu consegue vender, eles podem estar ganhando dinheiro com isso. Então, a gente tenta mostrar toda a parte de gestão, como eles podem fazer, e às vezes a gente consegue dar soluções boas para os empreendedores, para conseguir ganhar também com o resíduo deles. Então, são 2 leques, né? A gente está abrindo tanto para a questão de gestão de resíduos, para estarem fazendo da forma correta a separação, e também para estarem ganhando com isso. Eu acho que todo mundo vai ganhar. No fim da história, todo mundo ganha, né? Eu fiz só uma confusão, uma troca. A gente saiu, na verdade, das casas e fomos para as indústrias, para as empresas, né? E isso também é feito, de repente, talvez, um curso, uma orientação com o funcionário, né? Sim, o que a gente busca com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente busca dar treinamento para os funcionários também. Porque não é só o empreendedor, né? Não vai, o dono da empresa não vai estar 100% em cima de todos os funcionários para que seja feito. Então, todos os funcionários, eles recebem treinamento e assim eles também passam para aqueles que estão entrando na empresa. Porque às vezes tu tem uma rotatividade, né, dentro da empresa de funcionários. Então, todos os colaboradores, eles vão ser inseridos dentro daquele plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E da mesma forma, acaba que quando tu faz todo o estudo, tu acaba englobando, por exemplo, num supermercado tu vai ter resíduos sólidos, mas tu também vai ter o óleo, tu vai ter a água, então tu vai tratar de outros assuntos que são relacionados. Até mesmo numa escola, né? Exatamente, tu vai ter outros assuntos relacionados que tu vai estar tratando com eles em função disso, sabe? Então eu acho que é uma coisa muito positiva o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Às vezes o empreendedor ele acha, eu vou ter mais um custo, porque é exigido normalmente esse plano quando é feita uma renovação de licença ou que exige algum outro tipo de documento. Ou então quando está sendo feito uma licença de instalação que precisa ser feito o plano. E o empreendedor ele acha que aquilo é só um custo, que aquilo não vai agregar nada. Mas a longo prazo se vê muitos benefícios. E a gente tem um retorno disso, que depois de um tempo eles veem que realmente é bom, sabe? E como a gente falou, é o mesmo empreendedor que tem um negócio dele, que vai estar separando lixo lá, assim que ele for para casa, se em casa ele fazer não uma obra em tinha casa. se em casa ele não tinha essa conscientização, ele vai começar, poxa, lá eu separo papel e papelão e todos os tipos de embalagem, porque em casa eu não vou estar separando, sabe? É um ciclo, né? Exatamente, é um ciclo. Todos nós temos responsabilidades em casa, numa empresa, né? É importante que ele se fecha, né? Ele sai de casa, vai para a empresa, tu sai de casa, faz uma obra, né? E daí tu tem aquela consciência de reciclar, de cuidar, separando o lixo que vai ser descartado da tua obra. Tu vai para o trabalho, aí no trabalho tem a mesma consciência, né? O ciclo ele continua lá, né? Com os funcionários e assim vai. E todos nós vamos ganhar com isso, né? Então é importante esse assunto, a gente gosta de bater aqui no programa nessa tecla e daí falar com gente capacitada que tenha conhecimento. Nossa, a gente está fazendo uma grande coisa. Fernanda, obrigado por passar as informações, né? Tu quer passar, vocês têm algum Face, algum site ou e-mail? Sim, nós temos o Facebook, que é 3BL do Brasil, e também o site, que é também www.3bldobrasil.com.br. Então lá, se alguém quiser tirar alguma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer aqui, entra lá e pode esclarecer a dúvida. Exatamente. Então tá, obrigado Fernanda, obrigado Andréia. É isso aí pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Meu Amigo é o Bicho.